noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês que sábado, 6 de junho, às 17 horas, hora de Brasília, nós teremos uma nova aula do Seminário de Filosofia, às 17 horas. Era para ter aula na semana passada, mas não temos porque o nosso homem no Brasil, o Silvio, casou. E casou e está casado. Muito bem. Esperamos que no sábado que vem ele não case de novo. Também queria lembrar aqui, avisar vocês que nós estamos inaugurando uma nova sessão no Mídia Sem Máscara, que é a sessão Truth Speak, onde além do áudio do programa, nós temos também todos os links para as fontes das notícias comentadas ou criticadas durante o programa. E também o acesso a algumas notícias que não deu tempo para mencionar no programa. Está lá as dicas, certo? Muito bem. No próximo dia 4 de junho, às 19h30, na Livraria Cultura, Shopping Vila Lobos, em São Paulo, Avenida das Nações Unidas 477, haverá o lançamento do número 3 da revista Dicta e Contradicta, com uma palestra do Eduardo Janete da Fonseca, com o título Há Pensamento Sério no Brasil? Bom, você já sabe a resposta, né? Mas esse número da revista tem o meu artigo sobre o Mário Ferreira dos Santos. Então, e uma entrevista interessante com o Fernando Henrique Cardoso. É bom acompanhar o que esse fulano disse, porque, sabe, ele é o homem da nova ordem global no Brasil, né? Ele manda, faz e acontece, continua mandando. Muito bem. Também aqui a E-Realizações comunica que está lançando o livro do Humberto Fontova sobre o Che Guevara. É um livro muitíssimo interessante, né? Eu gostei muito de ler, eu recomendo que vocês leiam. Queria também aproveitar e lembrar aí o pessoal da E-Realizações, já que vocês lançaram o livro do Fontova, por que não lançam também o livro do Pedro Corso, que na verdade é melhor, mais documentado. O livro do Pedro Corso foi aquela menina da televisão, né, deu para o Benício del Toro. Pronto, você quer saber alguma coisa sobre Che Guevara? Lê esse livro. O Benício del Toro não sabia onde meter a cara. O Pedro Corso é mais conhecido aqui nos Estados Unidos do que o Fontova, porque é o homem da Rádio Martí. Então eu recomendo, já que lançaram o Fontova, lança também o Pedro Corso, que é muito bom. O que mais? Vamos ver se temos algum aviso. Não tem mais aviso aqui. Aqui queria recomendar para vocês um artigo. Aqui, a Pedagogia do Opressor. Saiu no City Journal. Vocês põem www.city-journal, journal.org. E daí vocês põem o nome Sol Stern. Sol, S-O-L, Stern, S-T-E-R-N. Ele comentando aqui o livro do Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido. E diz que uma das grandes causas da destruição da educação americana é esse livro, que os caras leram essa porcaria e acreditaram. De passagem aqui, ele mostra que esse livro, embora sendo nominalmente um livro de pedagogia, não trata de nenhum dos educadores importantes da história da pedagogia ocidental, né? Nem mesmo Rousseau, Piaget, John Dewey, Horace Mann, Montessori, nada. Ele só fala de Marx, Lenin, Che Guevara. Mas esse Paulo Freire é um charlatão, um dos maiores charlatãs do mundo. Vocês já viram alguém que foi educado pelo método Paulo Freire conseguir chegar a ser, sabe, ascensorista, motorista de praça, frentista de posto de gasolina? Não chega, meu filho, não chega. Não passa no máximo, na melhor das hipóteses, é membro do MST. Entra lá e ali fica, tá entendendo? Não passa daí. Então, para isso, avalia a qualidade da educação, né, que esse sujeito passou às pessoas. Não era educação, coisa não, era pura manipulação, doutrinação, é formação de militantes, para depois usar os militantes para conseguir dinheiro para os líderes. Porque ninguém gosta tanto de dinheiro como comunista.
Vai ver o comunista pobre? Não tem, está tudo rico. Olha esse pessoal que está no governo. Né? Vai lá ver se o Zé Dirceu passa alguma dificuldade, se o Lula passa dificuldade, né? Só o que eles pegaram de indenização, parece que já foi 4 bilhões de indenização, né? Aliás, outro dia, um ex-aluno meu, muito metido, um rapaz que acha que sabe tudo, mas é uma besta quadrada, escreveu assim: onde já se viu, né, esse negócio de dizer que hoje a mídia é mais controlada, mais censurada do que no tempo da ditadura. Eu, na verdade, eu prefiro uma época em que as ideias como as minhas não saem no jornal do que numa época em que a gente é preso, etc. Mas falei, mas quanta ignorância. Falei, tu acha, olha, o cara nasceu, quando teve a Revolução de 64, ele não tinha nem nascido, ele não existia nem como projeto de espermatozoide. Ele chega 30 anos depois na história, ele acredita em toda esta merda que o pessoal da esquerda fala. Ele acredita que as pessoas eram presas por causa de ideias. Acredita que algum sujeito foi preso por causa de artigo que escreveu. Isso nunca aconteceu durante a ditadura. Nunca, nunca, nunca. Às vezes, assim, prendiam um sujeito que estava metido numa organização terrorista, e daí os colegas dele na mídia noticiavam assim: foi preso o jornalista fulano de tal. Quer dizer, como se ele tivesse sido preso pelo exercício da sua profissão, e não pela sua conexão com o terrorismo ou coisa assim. Quando houve alguma, por exemplo, houve alguma pressão sobre o Pasquim, eles pegavam o pessoal do Pasquim, levavam a passar um fim de semana na cadeia, saía, né, daí iam lá no governo pedir dinheiro e ganhavam. O Enio Silveira, o homem da civilização brasileira, também foi preso várias vezes, não por causa do que ele disse ou porque escreveu, não, por causa de conexões com organizações da esquerda radical, meu Deus do céu, que estavam soltando bomba e matando pessoas. Agora, daí aparece 30 anos depois um garoto boboca que estuda, tem muita gente que estuda comigo, estuda lá uns meses comigo, e daí sai daquela atmosfera esquerdista da universidade e descobre, existe conservadorismo, existe direita, e ele pensa que essa é a minha mensagem. E isso é tudo o que eu tenho a dizer. Então, agora já entendi o pensamento do Olavo de Carvalho, agora eu vou fazer minha carreira na direita e sair procurando emprego, subsídio, vou procurar ONG americana para cavar dinheiro. É isso que esses caras fazem. Isso é um bando de picareta, filha da puta, gente. Não acredite nisso, não. Os alunos que ficam, né? Não, agora, o Olavo de Carvalho já deu a contribuição dele, mas agora nós temos outras alternativas. Isso é picaretagem, tá? Filhinho de papai. Garoto que até os 30 anos nunca teve um emprego, foi sustentar papai e mamãe, não sabe nada da vida, tá entendendo? O mundo está cheio de gente assim. Agora, só porque você passou pelo meu curso, né? Ele acha que eu devo alguma coisa a ele. É incrível, porque ele aprendeu uma coisa, das 10 mil que eu tenho a ensinar, que ele nem tem ideia de quais são as outras, 9.999, não teve, nem terá. Ele ouviu uma, né? E com aquilo ele diz, isso aí é uma oportunidade de eu fazer carreira, olha aí, esse negócio de direita também pode dar um dinheirinho, né? A gente pode até conseguir comer os garotos, tem umas garotas que já estão cansadas, na universidade estão cansadas desse negócio de esquerda, entra lá com uma conversa conservadora, a gente come todas, tá certo? É assim mesmo, tá entendendo? Picaretinha. Então, olha, quando o cara quer ver o ex-aluno, cuidado, gente, cuidado, que qualquer ex-aluno meu, tá certo? Então, não está autorizado a falar em meu nome, e nem é meu representante, e muito menos a explicar meu pensamento. Por quê? Quando você entra em contato com um filósofo, você quer aprender com ele, você tem que seguir o cara durante 20 anos, como Aristóteles fez com Platão. É aí que você aprende alguma coisa. Então, aluno meu sério está lá no seminário de filosofia, pessoa que já estudou comigo 8, 10 anos atrás, e que agora está lá no seminário de filosofia, complementando os seus estudos, aprendendo o método filosófico, e não apenas absorvendo uma ou outra opinião solta, e saindo por aí, né, representando agora aquela opinião. Pô, que é? Toma cuidado com essa gente, pô. Eu entendo porque que a direita está na merda que está. Porque pelo menos na esquerda o pessoal sabia, quando tinha algum intelectual de certo peso, eles respeitavam, eles obedeciam, tá certo? E na esquerda, na direita não. Aparece um sujeito que sabe alguma coisa, os outros imediatamente ficam morrendo de inveja, querendo matar o cara, tá entendendo? Eles sempre pensam assim, mas que injustiça de Deus, porque ele e não eu, né? Quer dizer, é porque eu estudei durante 40 anos, desgraçado. Não é que assim, eu ouvi 2 ou 3 coisinhas, sair repetindo e falando besteirinha, fazendo jornalzinho, estudando para brilhar. O que é isso? Então, tá cheio de gente assim. Agora aqui, outro dia para mim escreveu um rapaz que eu não estou dizendo que ele seja um desses. Tá certo? Ao contrário, me parece até um rapaz bastante honesto. Que é aqui o Lucas Mendes, escreveu para mim, né, reclamando de um treco que eu tinha escrito. Que eu falei que
pessoal liberal toma a liberdade como um princípio, e a liberdade não é um princípio, a liberdade é apenas uma regra pragmática, essa é uma regra prática, que só pode ser aplicada com certas limitações, porque se você aplicar ela indefinidamente, ela leva a contradições e acaba virando o seu contrário. Mas com um princípio, isso é um preceito elementar de técnica filosófica. Um princípio é uma regra universal que pode ser aplicada indefinidamente sem jamais levar a contradições, como, por exemplo, o próprio princípio de identidade, ou o princípio fundamental do direito sum, quique tribuere, dar a cada um o que é seu, tá certo? Sem prejulgar se esse o que é seu é uma propriedade material, ou uma honraria, ou qualquer coisa, quer dizer, simplesmente atribuir a cada um o que lhe pertence, o que cabe a ele, tá certo? Então, essas regras podem ser aplicadas indefinidamente sem jamais levar a contradição. Mas, por exemplo, né, a liberdade, quando você diz, a liberdade de um termina onde começa a do outro, tá certo? Você percebe que até aí você não disse nada, porque quem é que vai delimitar, quem delimita, né, as fronteiras entre as liberdades? O próprio princípio não diz qual é essa fronteira. Então tem que entrar um outro elemento de fora e demarcar a fronteira. Então, aquilo que depende de uma segunda regra, não é um princípio jamais, meu Deus do céu. Um princípio é como um axioma em geometria, uma coisa que está no começo. Por isso é princípio. Vê se vocês entendem. É extremamente difícil de entender. Princípio é aquilo que está no princípio, quer dizer que não tem nada antes, meu saco. Então você chega lá, vai estudar geometria de Euclides, tem lá a definição de ponto, reta e plano. Essa definição não depende de nada do que vem depois. Elas determinam o resto e não são determinadas por nada. O princípio é isto, meu filho. Agora, o princípio da liberdade não pode ser um princípio. Por quê? Porque ele depende da definição da liberdade, depende da definição da fronteira da liberdade, depende de uma série de outras coisas. Então ele está logicamente subordinado a outros elementos. Então não é um princípio, não tem aplicabilidade universal. Nem isso esses caras entendem, entendeu? Então daí o Lucas aqui reclamou e falou, não, mas você está enganado, porque o pessoal libertarian, né, eles têm, o princípio deles é o axioma da não agressão. Né? Nenhum homem ou grupo de homens pode cometer uma agressão contra a pessoa, a propriedade de outra pessoa. A isso podemos chamar de axioma da não agressão. Meu Deus do céu, a definição de agressão, o que não é agressão. Por exemplo, você olhar feio é agressão, não é? Você dizer que um vigarista é agressão ou não é? Você mandar um sujeito tomar no cu é agressão ou não é? O princípio não é auto-evidente, não é auto-explicado, ele depende de uma série de outras coisas, ele é limitado por outras considerações, então não é um princípio de maneira alguma. Daí eu expliquei isso para o Lucas, ele falou, pô, entendi, é verdade, tá? Né? Daí, continuei aqui explicando para ele, né? Daí eu mandei para ele a seguinte cartinha. Prezado Lucas, não se trata de defender o Estado desde uma perspectiva doutrinária, porque às vezes eu falo umas coisas contra... Bastou você criticar o liberal por alguma coisa, ele já imediatamente conclui que você está defendendo o estatismo. Por quê? Isso acontece com o cérebro humano, a maior parte do cérebro humano... Esse é sério, parece brincadeira, parece piada, mas não é piada. A maior parte dos cérebros humanos só consegue lidar no máximo com duas ideias ao mesmo tempo. Ele tem um sim e um não. Ele tem uma posição e uma oposição. Não consegue articular 3, 4, 5, 15, 10 oposições ao mesmo tempo. Não consegue. No curso de Minas Filosofia, é exatamente isso que eu ensino para as pessoas. Eu vou treinando até elas conseguirem lidar, vamos dizer, com estruturas complexas, onde tem muitas variáveis ao mesmo tempo. Isso a pessoa precisa treinar para isso. Como ninguém tem esse treinamento, então, resultado, só consegue lidar com duas variáveis. Como só lida com duas variáveis, tudo o que o sujeito pensa é de ordem doutrinária. É um pró ou um contra. Então, se você falou uma coisa que ele não gostou, então ele está no partido contrário. Daí ele começa a discutir com o partido contrário, como se estivesse discutindo comigo. Quer dizer, tudo isso é uma coisa de uma inabilidade mental muito grande, e isso é endêmico no Brasil. Isso, independentemente do sujeito ser da esquerda, o pessoal da esquerda até tem mais sutileza. Eles conseguem lidar, às vezes, conseguem lidar com 3 variantes. Que já é uma grande coisa, né? Então, você verá, quando eu expliquei, dei um monte de aula sobre o negócio daquilo que o Raimundo Dabério, que é um autor que, aliás, em outros aspectos é horroroso, mas essa ideia dele era muito clara, a ideia da estrutura absoluta. Falava, no mínimo você precisa ter 3 pares de oposições articuladas para você explicar alguma coisa, senão você não saiu do chão, você está entendendo? Senão você está só no mundo das palavras, você não tem preensão sobre a realidade, meu Deus do céu. Então, isso aí tem que aprender. Mas os caras não querem aprender. Ele chega lá, ouve uma aula minha e fala, ele diz que o capitalismo é bom. Então eu saio repetindo isso e eu faço algum sucesso. Porque isso aí no Brasil é uma novidade. Ele pega uma espécie de grife, né? Agora eu sou liberal. Né? E acho que isso é tudo. Então,
Quando eu falo qualquer coisa, o liberal está errado numa coisa, ele já, ele passou para o lado estatista. Quer dizer, se ele não está na posição, ele está na oposição. É um automatismo mental absolutamente desesperador. Daí eu estou explicando aqui para o Lucas, né? Não se trata de defender o Estado desde uma perspectiva doutrinária, mas simplesmente de observar que no presente quadro do mundo, cada pedra que se joga num Estado nacional, com os mais lindos pretextos liberais ou libertários que se possa imaginar, é mais uma que se acrescenta à construção do Estado mundial. Ou seja, esse pessoal globalista paga, tá certo, liberais idiotas, tá certo, para que eles se voltem contra os seus Estados nacionais. Tá certo? Não para implantar a liberdade de mercado no mundo, mas ao contrário, para quebrar a autoridade do Estado nacional, em cima dela colocar do Estado global, que é muito pior. E os idiotas compram, né, a ideia, e vão, porque, como eu falei, só consegue pensar duas alternativamente. O Estado é ruim, liberdade de mercado é boa, então estou sempre a favor da liberdade de mercado. Eu digo, mas se chega lá para você, o Rockefeller, né, te dando dinheiro para você pregar a liberdade de mercado, você sabe que ele está fazendo isso, não é porque ele adora a liberdade de mercado, eles detestam a liberdade de mercado. Eles gostam de um bom monopólio. É porque ele quer enfraquecer o governo do seu país para a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, até mandar no seu país, a Organização Mundial da Saúde, a Comunidade Europeia, todos esses organismos internacionais estão se constituindo como Estado hoje. E às vezes se constroem sob os escombros dos Estados nacionais, cuja destruição foi empreendida por quê? Por pessoal que é a favor do governo mundial? Não, por libertários que não enxergam um palmo dentro do nariz. Então, é isso que eu estou explicando. Então, não existe no mundo real a oposição esquemática entre estatismo e liberdade de mercado. Isso é importante entender. Estatismo e liberdade de mercado se opõem conceptualmente, abstrativamente, doutrinariamente. Mas, no mundo real, a luta não é entre essas duas coisas. Há outras disputas cruzadas com essa que complicam o negócio formidavelmente. Mas o pessoal não sabe. Vamos dizer, para você sair do plano do puro abstratismo e chegar a ter uma apreensão no mundo real, você precisa de técnica filosófica, você precisa aprender. Não é para qualquer... Olha, você apreender cognitivamente um objeto do mundo real é como você desenhar. Né? Para desenhar, você precisa medir o objeto desde várias direções. Você precisa criar várias linhas de observação diferentes, e daí você vai medindo e recompondo. Peraí, a pessoa que está na linha vai esperar que eu agora estou no meio da frase. Você tem que observar desde vários lados e medir. Se você não sabe fazer isso, ele faz uma bolinha e diz que está desenhando, meu Deus. Você faz a bolinha, põe dois palitinhos ali e diz que, esse é o ser humano aqui com as perninhas. Esse pessoal que discute doutrinariamente, está para a verdadeira ciência, o conhecimento da sociedade, como o desenho de um garoto de 2 anos, tá certo? Está para uma obra de Michelangelo, meu Deus. A diferença é essa. Você está entendendo? Quer dizer, o desenho da criança não apreende o objeto, ele representa, ele simboliza. É como se fosse uma palavra. O desenho da criança é como se fosse verbal, não é um desenho de verdade. Né? Então ele põe um tracinho lá e diz, o que é isso? Daí fala, é um pato. Isso representa um pato, não tem pato nenhum lá. Tá certo? Então, no mundo do pensamento, a mesma coisa. Quer dizer, para você abandonar o mundo dos meros conceitos verbais, tá certo? E chegar a pegar a realidade, você precisa aprender a montar as várias oposições. É uma trabalheira, o pessoal não quer aprender, quer dar palpite sobre tudo. Né? E às vezes ainda quer passar pito em mim. Ai, meu saco. O que é isso, minha gente? Porra, vocês estão de fralda, vocês não sabem nada. Né? Agora, o Lucas pelo menos é um cara humilde e quer aprender. Então, ele escreve e pergunta as coisas para mim. Olha, me pareceu que está errado isso, o que você acha? Daí eu explico para ele. Né? Não existe no mundo real oposição esquemática entre estatismo e liberdade de mercado, mas um jogo de tensões contraditórias, onde a luta pela liberdade de mercado acaba servindo de instrumento ao globalismo. Portanto, a extinção da própria liberdade de mercado junto com a das demais liberdades. Posições doutrinárias abstratas são um vício juvenil do qual já me livrei faz tempo. Infelizmente, como todo mundo no Brasil só pensa doutrinariamente, cada análise que faça uma situação de fato acaba sendo interpretada como tomada de posição em favor de alguma doutrina. Daí o Lucas falou, o negócio é mesmo mais complicado do que eu tinha pensado. Tá? Ele concordou, entendeu o que eu estou falando. Né? Daí eu termino de explicar para ele, eu não sou contra o libertarianismo, porque eu não sou contra doutrina nenhuma.
Todas as doutrinas fazem sentido. Presta bem atenção. Considerando em si mesmo e abstratamente, nenhuma doutrina é totalmente errada. Nenhuma. Tá certo? O problema é quando você tenta olhar a realidade dos fatos através delas. Aí aparecem incongruências, lacunas, buracos, né? Problemas, etc. Eu sou contra determinadas ações reais, cuja relação com as doutrinas que nominalmente as justificam nunca é direta e rasa, como em geral se imagina. A luta no mundo não é igual à luta abstrata entre ideias hipotéticas, meu filho. Você fala, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, há 50 anos, olha, aqui nós temos a sociologia de Marx e a sociologia de Max Weber. Né? Então parece que são duas oposições, duas forças, dois gigantes em luta. Digo, meu filho, não existe nada disso. No mundo real, o problema é muito mais complexo do que isso. Agora, todo mundo acha que é assim, que existem não apenas uma teoria de Marx, uma teoria de Weber, mas existe uma corrente política marxista e outra weberiana, e a disputa no mundo é essa. Eu digo, isso é de um esquematismo pueril, isso é o sujeito não conseguir distinguir o plano do espaço. Né? Então, são contra determinadas ações reais cuja relação com as doutrinas que nominalmente justificam nunca é direta e rasa como em geral se imagina. Aqui vou dar um exemplo que é um negócio absolutamente escandaloso. Por exemplo, todos somos contra o antissemitismo, em abstrato. Mas quando eu leio Leon Daudet, por exemplo, que tantos odeiam por seu antissemitismo, noto que ele abominava os judeus porque, já no tempo da Primeira Guerra, isso aí, porque os considerava agentes dos alemães, na época, no quadro da Primeira Guerra. E os alemães, para ele, eram militaristas brutais e perigosos. Ele os chamava de 60 milhões de porcos. Quer dizer, o sujeito odiava o alemão visceralmente. E como ele achava que o judeu trabalhava para o alemão, ele odiava o judeu um pouquinho. Resultado, todo mundo, antissemita, antissemita. Eu digo, peraí, mas que raio de antissemita é essa que está mais contra o alemão do que contra o judeu? Logo em seguida, como não poderia deixar de ser, foram os nacionalistas da linha Daudet que mais enfaticamente pregaram a guerra contra a Alemanha nazista. Enquanto os liberais e socialistas, nominalmente amigos dos judeus, preferiam afagar Hitler em troca de falsas promessas de paz, fortalecendo assim o inimigo matador de judeus. Então você está entendendo? Eu sou contra o Leon Daudet porque ele é antissemita. Eu digo, sim, mas ele é antissemita, mas ele quer fazer guerra com a Alemanha. E os seus aparentes pós-semitas ficam lá afagando o judeu, afagando o Hitler, enquanto o Hitler está matando milhões de judeus. Porra! Está vendo que a oposição entre as ideias nem sempre é a mesma oposição que aparece na vida real, gente. Você precisa saber montar as várias linhas. Tá certo? A gente tenta ensinar, eu quero, mas é difícil, eu não quero aprender, não, eu só quero dar palpite. Então, daí essa semana também me aparece aqui, ó, outro liberal, libertário aqui, o Diogo Costa, escreveu um negócio lá reclamando de mim, e daí me manda um e-mail pedindo para não bater nele. Diz, mas o que é isso? O que é isso? Tu escreve contra mim, meu filho? Tu aguenta, seja homem, aguente. Eu não estou contra você, não, eu gosto muito de você, Diogo, mas, peraí. Olha o que você disse de mim. Pelo amor de Deus. Tem que haver saco, viu? Aqui, ó. Segundo seu recente podcast, escreve ele num artigo publicado no Ordem Livre, chegamos a um consenso sobre as virtudes do livre mercado. Os pontapés liberais agora só acertam o cachorro morto. Hoje até os comunistas conseguem concordar com a superioridade da economia liberal. Ô Diogo, eu nunca disse isso. Quem disse isso são os liberais. Existem milhares, milhões de exemplos desse triunfalismo liberal. Desde do começo dos anos 90. Todos dizem, agora vencemos, agora a economia de livre mercado venceu, provou sua superioridade, acabou. Eles falaram isso durante 10 anos e você vem dizer que sou eu que estou falando? Eu estou dizendo exatamente o contrário, só que é sutil demais para você perceber, rapaz. Eu estou dizendo que esse blá 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 em torno de livre mercado, às vezes não é para defender o livre mercado, às vezes é só para enfraquecer um Estado nacional, de modo que venha o Estado global e domine a situação. Agora, você me atribui uma ideia boboca que é justamente o que eu estou dizendo. Esse triunfalismo liberal, muitas vezes, foi usado como instrumento do globalismo. E não duvido que você, essa turma do Cato Institute, muitas vezes tenha colaborado com isso sem perceber. Porque essa turma do Cato Institute, como acha que, vamos dizer, os princípios do Murray Rothbard são sacrossantos, é aquele negócio da doutrina da não agressão, essa coisa toda, não são capazes
de raciocinar na relação dinâmica, dialética, complexa entre moral, religião, política, economia, etc. Não, é tudo doutrinário, é tudo esquemático. Então, por exemplo, eles acham que nós não podemos proibir o aborto, porque daí é a autoridade do Estado que está sendo imposta, nós não podemos ser contra o Estado. Eu digo, meu saco, por que você é contra o Estado proibir o aborto e não é contra o Estado ajudar o aborto? O que é isso? Pô, eles estão confundindo. Aí não é um problema de Estado e não Estado, é outro problema completamente diferente. E se articula com o problema do estatismo, é claro, mas não se articula dessa maneira rasa, mecânica, como você pensa. Então, Diogo, você tem que treinar mais um pouco, viu? Agora, diz ele aqui, a verdade é que poucas vezes no mundo pós-guerra a liberdade econômica esteve tão impopular e arriscada quanto no presente momento. É claro! É claro que é isso. Por quê? Eu, pessoal globalista, não dá ponto sem nó. Eles sabem jogar dialeticamente com as coisas. Eles mesmo incentivam uma onda de entusiasmo de livre mercado, tá certo? Para enfraquecer as defesas nacionais, e daí cria uma crise, daí eles dizem, está vendo? O liberalismo fracassou, o experimento liberal deu errado. Hoje mesmo está essa besta desse ex-ministro Bresser Pereira, aqui, dizendo aqui, olha aqui, a esquerda e a crise, saiu, como não poderia ser, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo adora esses idiotas. Aqui, diz aqui, o desastre, o Bresser Pereira foi um dos piores ministros da economia que nós já tivemos. O fracasso dele no ministério, né, como diz o Nelson Rodrigues, o fracasso subiu-lhe a cabeça. Foi que tudo que ele fez deu errado, né, daí ele achou que sabe tudo. O desastre econômico que estamos vivendo é consequência da hegemonia nos últimos 30 anos do neoliberalismo. Uma ideologia de direita que desregulou os mercados financeiros. Desregulou os mercados financeiros? Ô moleque bocó! Você acha que ONGs trabalhando para movimentos globalistas, atrelados a partidos políticos, forçando, através da militância, os bancos a dar empréstimo para milhões de pessoas que não podiam pagar, isso aí é desregulamentação? O mercado está entregue a si mesmo? Não, senhor! O mercado foi submetido a pressões políticas por vocês mesmos, gente da esquerda, que comeram dinheiro pra caramba com essa brincadeira. E agora vem dizer, tá vendo? O neoliberalismo fracassou. O neoliberalismo fracassou porque não põe todos vocês na cadeia, que é o seu lugar. O lugar de Barack Obama é na cadeia, o lugar de Lula é na cadeia. Isso é um bando de ladrões. Gente que só destrói a economia nacional para depois dizer que ela está ruim e que precisa de um change. Né? Ó, Bresser Pereira, tu entende de economia, tanto que eu entendo de criação de galinha de Angola. Tá entendendo? Que a última galinha de Angola que eu vi é que eu tinha 7 anos de idade. Peraí, tem alguém na linha aí? Alô? Olavo? Eu? Fernando aqui do Rio de Janeiro, tudo bom? Fernando, tudo bem? Olha só, sobre esse tema que você está falando, uma vez eu li aquele livro acho que é do Rothbard, que você citou agora, aquele Ethics of... Muito inteligente, muito interessante, adorável sob certos aspectos, mas às vezes é de um esquematismo, de uma rigidez lógica que não é incompatível com a realidade. Isso é falta de formação filosófica real. Ele tenta ali construir todo um modelo de sociedade a partir do direito de propriedade. Vale a mesma crítica? Impossível, porque a propriedade não é um princípio, meu Deus do céu. Uhum. A propriedade decorre de certos princípios. Por exemplo, o princípio do direito que eu acabei de citar, sum quique attribuire, dar a cada um o que é seu. Entre o que pertence ao indivíduo, por exemplo, o mérito dele assegura um certo respeito. Esse respeito cabe a ele. Não é uma propriedade no sentido econômico. Então, entre as várias coisas que cabem ao indivíduo, está também a propriedade material. Ela é uma decorrência de um princípio anterior, não é um princípio de maneira alguma. Agora, o sujeito precisa ser muito burro em filosofia para não perceber uma coisa dessa. Uhum. Um princípio não pode levar a contradições. Isso é básico. Agora, quando você fala propriedade, né? Bom, quem define a propriedade? Dependemos da definição da propriedade. Meu filho, se um princípio depende de uma outra definição, é a definição que é o princípio, e ele é uma consequência. Uhum. O princípio é o que não depende de nada. Como, por exemplo, A igual A. Não importa o que seja A, vai ser igual a A. Isso é um princípio, está entendendo?
Agora, fala propriedade não é um princípio, porque depende da definição da propriedade, depende daquilo, depende de outro. Então, a propriedade é uma consequência remota numa longa cadeia de raciocínios. Ela não é um princípio, portanto não tem aplicabilidade universal. Agora, isso aí deveria ser ensinado para as crianças desde que elas têm 15 anos de idade, está entendendo? Agora, chega aí grandes economistas, grandes pensadores, então não sabem isso. E interessante é que eu fui estudar essa questão da propriedade, porque ele fala da propriedade num sentido assim, é uma hipertrofia, né? É um super direito de propriedade, incontestável, absoluto. Claro, se você toma a propriedade como princípio, então a propriedade é tudo. Mas daí você chega às situações, por exemplo, como é que o libertário resolve o problema do feto? O feto é uma propriedade da mãe ou ele é uma criatura autônoma que tem a sua própria propriedade? Pelo princípio libertário não dá para resolver uma coisa dessa. Você coloca esse problema, o libertário, ele começa, e não sabe o que dizer. E no fim acaba achando que aborto é lindo. E eles sempre citam a questão da Inglaterra, etc e tal. Eu fui estudar essa questão da propriedade na Common Law e não existe, nunca existiu historicamente. A Common Law nunca concebeu, até porque é um direito de origem medieval. Claro, a propriedade medieval era uma coisa complexíssima. A propriedade era... É uma mixórdia. Milhões de considerações, até o mérito do sujeito. Exatamente. Por exemplo, o senhor de terra que não fosse capaz de defender os moradores da terra, os servos da gleba, todo mundo que é, se ele não tinha capacidade militar para defender aquela turma, ele perdia o direito de propriedade. Exatamente. Quer dizer, a propriedade não era uma coisa, um direito em si, ela era derivada de outras coisas. A propriedade é um negócio altamente complexo. Ela é uma consequência, ela não pode ser um princípio. Então não é que o Rothbard esteja errado de defender a propriedade, eu também defendo. Ele não está errado de defender o livre mercado, eu também defendo. Mas o problema é o seguinte, meu filho. Eu sou um filósofo, eu sou um profissional da coisa. O Rothbard é um amador. E os discípulos do Rothbard são mais amadores ainda. Amadora também. Ayn Rand é outra amadora. Amador, o que eu chamo mais de amador em filosofia é uma pessoa que não sabe o status questione, não sabe o desenvolvimento histórico da questão que está discutindo. Então acaba reinventando a roda. E quando reinventa a roda, reinventa quadrada, ou triangular, reinventa errado. Então comete erros que já foram corrigidos 1000 anos, 1500 anos atrás. Então é um amador, está entrando na conversa sem saber do que nós estamos falando. Olha aqui, sem desculpa, que a conversa aqui entre eu, Platão, Aristóteles, Leibniz, não é para qualquer um, gente. Vocês entrem aqui com respeito, vocês tiram o chapéu e pedem a benção quando entrar. E não vem com essa história de Diogo Costa, não bata em mim. Não, Diogo, bate sim porque você é um rapaz de talento, você tem que aprender, e é melhor você se corrigir desde já. Tá certo? Então, organizar a sociedade é dar a cada um o que é seu. Isso é um princípio do direito. Os juristas romanos eram gênios. Eles não falaram do direito de propriedade, falaram a cada um o que é seu, o que lhe cabe. Entre outras coisas, a propriedade material. É lógico. Mas, por exemplo, uma patente militar, o sujeito é general, tem autoridade general, isso lhe cabe. Não é propriedade no sentido material, não deriva do direito de propriedade. O general pode não ter onde cair morto. Veja, Napoleão, quando caiu do burro, foi lá para a ilha de Elba, ele ainda era o general. Você está entendendo? Por isso lhe cabe. Ele não tinha propriedade, tinha dinheiro, tinha nada, tinha onde cair morto. Então, essa coisa vamos dizer, do mérito, aquilo que cabe à pessoa, é uma noção prévia à noção de propriedade. Os juristas romanos já tinham percebido isso. Sim. O mundo moderno está cheio de pessoas que pegam uma noção que lhes agrada e subjetivamente, e criam daquilo, fazem daquilo um fetiche, em vez de raciocinar de maneira realista, meu Deus do céu. É claro que eu não estou contra os libertários, eu estou a favor dos libertários. Então, quer dizer, quero ensinar os negócios para vocês, se vocês não aprenderem, vocês vão sempre tomar no cu, como tem tomado, e ainda fica reclamando. Então, vocês quando vão defender o livre mercado, cuidado com o contexto no qual você defende o livre mercado. Cuidado com isto. Quando você defende o direito da propriedade, cuidado com isso, porque por trás de você pode ter um Rockefeller, pode ter um George Soros, que está usando aquilo para destruir um Estado nacional e tomar tudo em nome do globalismo. E daí você se livra de um Estado pequeno e vai pegar outro maior em cima. Daí quero ver para você derrubar o Estado mundial. Tá ok, Olavo. Obrigado. Fica com Deus. Boa noite para você.
Peraí, tem mais alguém aí na linha, vamos ver. Alô? Alô? Professor Olavo? Eu? Maurício Marchetti de Campinas, tudo bem? Maurício Marchetti, Campinas, minha terra, tudo bem aí? Bem, eu estava escutando aí a questão de direito, né? Estava falando sobre direito, e eu queria ver, por exemplo, a questão do seu curso de filosofia, que eu também estou fazendo, se há alguma intenção da sua parte de falar sobre os pensadores escolásticos do século XVI, da escola de Salamanca. Os espanhóis e portugueses, sobretudo? Isso, os espanhóis, portugueses, Soares, Francisco de Certamente. Mas, certamente. Aqui, nesse curso, nós vamos devagar, você tá entendendo? Tem uma série de textos que nós vamos estudar, mas durante o primeiro ano, nós vamos dar princípios gerais da vida intelectual, que são, vamos dizer, a base para o exercício da filosofia. Né? Porque, em geral, assim, me parece que acaba sendo um grupo de pensadores meio esquecidos nas histórias de filosofias que a gente tem por aí, né? Injustissimamente esquecido, porque são grandes pensadores. Você vê, Leibniz dizia, a filosofia portuguesa recompensará amplamente quem se dedica ao seu estudo. Leibniz era humilde o suficiente para ver isso. Agora, no Brasil você fala português, português é tudo burro, não precisa aprender nada. O que é isso? Inclusive, eu inclusive ouvi, professor Olavo, que o próprio Heidegger, ele também ele devia muito do pensamento dele ao Soares, né? Sem sombra de dúvida, devia muito ao Soares. Soares é um gigante, é um homem de uma sutileza, de uma precisão, que assim, é um negócio impressionante. Então eu pediria, assim, não sei se é possível, professor, que esse também, ele não fosse esquecido, esses grandes pensadores que também tem Espanha. Né? Nós chegaremos lá. Então, claro, então... a pessoa tem a sua área de interesse pessoal, mas a gente tem que fazer, pegar um grupo ali, tem quase 400 alunos, nós temos que ir devagarzinho, né? E graduando a coisa pelo que a totalidade dos alunos está aprendendo, e não por aquilo que este ou aquele outro individualmente está querendo. Né? Então vai dar certo, sim, no fim vai dar certo. Professor, um grande abraço aí, parabéns aí. Um abraço, tudo bom. Muito sucesso, viu? Obrigadão. Então vamos lá. Olha, essa semana, lá na Escócia, descobriram um sujeito, né, que era um pedófilo que estava lá comendo crianças de 3 meses. 3 meses. Você sabe o que é? O que o sujeito precisa ter na cabeça para ele sentir atração por um bebê de 3 meses? Precisa ter muita merda, um excesso de merda. Quer dizer, claro, o sujeito evidentemente é um psicopata louco, perigoso. E o cara é um dos grandes líderes do movimento gay na Escócia. Essa notícia chega na mesma semana em que o Barack Obama está aqui nomeando um cara do movimento gay para ser o fiscal czar da educação aqui nos Estados Unidos. Veja, por trás desse negócio de movimento gay, tá certo? E com esse pretexto, né, de não discriminação, esse pessoal quer fazer clientela para pedófilo. Tá certo? Esse negócio, inclusive, de pedofilia na igreja, que o pessoal faz muito barulho, prestem atenção. Leiam o livro do Michael Rose, Goodbye, Good Men. Leiam, não contestem na primeira, porque essa é a teoria da conspiração, dizer que o movimento gay infiltrou gente lá. Não, esses são os próprios psicólogos que confessam que fizeram isso. Nós fomos colocados lá dentro dos seminários para selecionar especialmente o pessoal gay e botar fora do seminário os padres vocacionalmente dotados. Isso foi feito durante 30 anos, gente. O efeito está aí. Você tá entendendo? E daí ainda vem a igreja pedir desculpa pelo mal que fizeram a ela. Você está entendendo? Porque um veio com essa viadagem, o outro veio com boiolice, quer dizer, covardia, fraqueza, respeito humano. Tá? O cara respeita mais a opinião pública do que Deus. O Deus ao qual ele professou servir. Tá certo? O Deus ao qual ele consagrou sua vida. Tá certo? Então, foda-se Deus. O que interessa é que o New York Times não fale mal de mim. É assim que esses caras pensam. Uns pensam que eles são boiolas, são covardes mesmo, e outros que são traidores pagos, gente da KGB que está lá dentro. Para falar em KGB, ó aqui, essa semana saiu um artigo muito interessante no Wall Street Journal, dizendo o seguinte: em 2 de junho de 1967, um policial da Alemanha Ocidental, né, deu um tiro fatal
num estudante desarmado, estudante de literatura de 26 anos, durante uma manifestação em Berlim Ocidental. Né? O estudante chama Benno Ohnesorg. Então, o Benno Ohnesorg virou, né, o mártir da esquerda, né? Assassinado pela polícia fascista do Estado capitalista, cruel, pró-fascista, etc. E durante 40 anos teve que ouvir essa merda. Bom, agora acontece o seguinte, agora abriram lá os arquivos da Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha comunista, da Alemanha Oriental. O que se descobre? O polícia, tá certo? Que se chamava Karl-Heinz Kurras, era um agente da Stasi, trabalhava para a polícia secreta comunista. É sempre assim. É sempre assim. Agora, esta semana, aqui nos Estados Unidos, o sujeito entrou numa igreja e estava lá o tal do Dr. Tiller, que é o sujeito que pratica aquele aborto long term, late term. Late term quer dizer que está no fim da gestação, o garoto está nascendo, está pronto, ele não só é viável, como ele já está pronto, ele está inteiro, ele está pronto para viver, ele vai lá e mata. E esse Dr. Tiller matou um montão de moleque assim, ainda matou em condições ilegais, ele não fazia os avisos que tinha que fazer, não tinha que ter o parecer do outro médico, que ele não precisava parecer, ele matava direto, né? Adorava matar os bebês, e o pessoal abortista diz, ele é um homem humanitário, ele é um homem infinitamente bondoso, ele atendia todas essas mulheres, cuidava delas, né? E o sujeito que mata um bebê que está inteiro, ele sabe que ele está matando um bebê vivo, ele não está matando uma coisa. É impossível você, 5 minutos antes do nascimento, você não sabe o que tem lá dentro, é um bebê, porra. Né? Daí um camarada entrou na igreja, encontrou lá o tal Dr. Tiller, deu-lhe um tiro, o Dr. Tiller foi para o Beleléu. Imediatamente a turma abortista lançou a campanha, falou, não basta punir o assassino, é preciso perseguir essas organizações pró-vida que ficam falando mal do aborto. São organizações fascistas que querem matar todo mundo. Mas foi a reação imediata, eles não esperaram para saber quem matou, porque matou, imediatamente já lançaram essa campanha. Né? Barack Obama naturalmente adorou, porque adora abortista, puxa saco de abortista. Né? Bom, muito bem. Passou 24 horas, a polícia revelou, o sujeito que matou é louco. É um cara que já cometeu outros crimes, é um doente mental. Está entendendo? Então, eu pergunto, o que as organizações pró-vida têm que ver com isso? Quem é responsável pela maneira como um louco, clinicamente louco, entende o que você fala? Ou desentende o que você fala? Que barulho é esse? Está vindo um barulho? Hã? Não é aqui. É um barulho estranho aí, me atrapalhando. Então, olha, eu recomendo para vocês um artigo que saiu, Barack Obama and the CIA. Saiu no Telegraph, telegraph.co.uk. Procura a coluna do Gerald Warner, Warner, Gerald Warner. Né? Ele se pergunta, por que esse presidente boiola odeia o seu país tanto? É President Pantywaist. Pantywaist é o equivalente em inglês do boiola. Né? Então, ele está dizendo, se o Al-Qaeda, o Talibã e o resto da turminha, chama-se Looney Tunes Brigade. Looney Tunes é aquele desenho animado do Pernalonga. Brigada Looney Tunes, querem, né, chutar a América até a morte. É melhor que eles se mexam rápido, né, e peguem um pedaço da ação antes que o Barack Obama termine o serviço por si mesmo. Né. Nunca na história dos Estados Unidos o presidente trabalhou tão ativamente contra os interesses do seu próprio povo, nem mesmo Jimmy Carter. Olha, isso é a pura verdade. A coisa agora está mais do que óbvio. O Barack Obama está lá para destruir o país, destruir a economia nacional, destruir as defesas do país, destruir a cultura nacional, destruir tudo. Tudo. É impressionante. Ele está fazendo uma atrás da outra. Só que só um pedacinho sai na mídia e sai assim, atenuado, disfarçado, de maneira que o pessoal não está sabendo o que está acontecendo mesmo. Então,
Esse artigo do Gerald Warner vai sair em português no Mídia Sem Máscara. Vocês não precisam procurar, não, porque vai sair no Mídia Sem Máscara. Agora, é um artigo curtinho, né, e de uma eficiência incrível. Curtinho e eficiente também é isso que eu mesmo botei lá no Mídia Sem Máscara, esse novo discurso do deputado do Parlamento Europeu, né, o Daniel Hannan. O sujeito é um dos grandes oradores da história humana. Ele fez um discurso de 52 segundos, mostrando por que esse negócio de estímulo à empolhação. Uma coisa de uma eficiência incrível. Não percam isso. Né? Sobretudo quem fala inglês, gosta da língua inglesa, aquele negócio é bonito, é muito elegante, muito bem feito. O cara é um novo Winston Churchill, como orador, não sei se como político, mas como orador é comparável ao Winston Churchill. Winston Churchill é Abraham Lincoln, porque aqui na língua inglesa tem uma tradição de grandes oradores que é uma coisa incrível. No Brasil essa tradição morreu com Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa não é mais ninguém, né? E até tinha um problema com o discurso do Rui Barbosa, ninguém entendia. Mas o Daniel Hannan, além de ser muito elegante, é muito compreensível. Agora, veja como esse mundo está maluco, né? Aqui, o cara do Partido Comunista Americano, o chefe do Partido Comunista Americano, né, Sam Webb, deu aí uma entrevista dizendo que, olha, agora é a nossa grande chance que o Barack Obama está fazendo tudo o que nós queremos. Finalmente nós podemos fazer o socialismo nos Estados Unidos, agora está a um passo, o Barack Obama está fazendo tudo o que a gente quer, ele está realizando todos os nossos sonhos. Né? Ao mesmo tempo, veja, gente, sai um artigo no Pravda. Sabe que o Pravda era o antigo jornal oficial do Partido Comunista Soviético? Um artigo no Pravda, e o sujeito do Pravda está assustado com a velocidade com que os Estados Unidos estão entregando ao marxismo. Veja que coisa! Né? Então, olha, os comunistas já perceberam tudo, eles já estão declarando tudo, eles já sabem de tudo, mas aqui o pessoal continua fazendo de conta que não sabe de nada. Esta semana mesmo, o Barack Obama anunciou que ele vai criar o czar da segurança cibernética. É o sujeito que vai controlar todas as comunicações por computador no país. Vai virar a China. O governo lê todos os seus e-mails. Você está lá conversando com a sua amante, o governo já sabe, para depois lá poder fazer chantagem em cima de você. Os computadores vão ser assim, a casa de mãe Joana. O cara fala isso e ninguém, né, a grande mídia, dessa vez até o Washington Post percebeu. Pode ter alguma coisa errada nisso, isso aí é meio assustador. Até o Washington Post ficou com um pouquinho de medo. Né? Agora, para você ver como são as coisas aqui, até que ponto, né, a mentira grossa está imperando aqui. Essa semana teve lá uma conferência de imprensa na Casa Branca, né, em que o assessor de imprensa do Barack Obama, Robert Gibbs, né, pela primeira vez foi pressionado a respeito da questão da certidão de nascimento do Barack Obama. Por quê? Barack Obama lançou a campanha de transparência. Não, o povo tem que ter acesso a todos os registros públicos, todo mundo tem que saber de tudo. Então alguém falou, uai, então vamos começar pela sua certidão de nascimento, uai. Nada mais justo. Por quê? Porque todos os candidatos foram sempre investigados, mostraram seus documentos, todos mostram tudo e você não mostra nada. Nós não sabemos ainda quem é você. Né? O próprio Steele, que é o Harry Steele, que é o novo presidente do Partido Republicano, já confessou, já admitiu. Ora, nós de fato não investigamos o Obama. Nós não sabemos quem é o cidadão. Ele confessou isso aí. Né? Então, só essa confissão já... não sabe, vocês aceitaram o cara, né, na eleição sem investigar, então tem que ir pra cadeia. Ele tem que ir pra cadeia, você também, porra. Muito bem. Daí um jornalista lá falou, olha, já que tem essa campanha dos registros públicos, todo mundo tem acesso a tudo, nós também queremos a certidão original de nascimento, a certidão integral de nascimento do presidente Obama. Daí o Robert Gibbs deu aquela risadinha, fazendo de conta que estava achando engraçado, na verdade estava com o cu na mão, tá certo? É que você começa, né, fica com medo, o medo produz aquela risada meio histérica, meio forçada, assim, ele deu aquela risada, e com aquele, fingindo superioridade, dizendo, isso aí está na internet. O que está na internet é o resumo da certidão. O senhor está fazendo de conta que ele não sabe o que é uma certidão de nascimento integral e o que é um extrato, tá certo, eletrônico publicado na internet. Faz de conta que não sabe isso. Todo mundo sabe que o que está publicado é um extrato. Todo mundo sabe que esse extrato não tem validade por si mesmo, porque ele é apenas um certificado de que existe um documento arquivado, que ele não transcreve na sua totalidade. Também todo mundo sabe que o governo do Havaí, né,
quando pressionado, disse o seguinte: nós temos aqui uma certidão integral arquivada. E falou só isso, não disse o que está escrito na certidão, não confirmou onde nasceu Barack Obama e, sobretudo, não confirmou se a certidão integral arquivada confere com esse extrato que está publicado, o qual existem razões de sobra para suspeitar que é uma fraude. Então, você vê, depois de todo esse tempo, a pessoa ainda continua escondendo e fazendo de conta que não sabe. E blefando, dizendo: isso aí já foi investigado, já está na internet, né? Quer dizer, até quando ele vai acreditar nesses farsantes, nesses vigaristas? Olha, eu não estava lá na conferência de imprensa, eu não sou um cara credenciado para a Casa Branca, porque você, para ser credenciado, você tem que ser o residente em Washington, e eu não sou. Então, mas se eu estivesse lá, eu seria muito menos educado que o jornalista foi. Meu amigo, você sabe que o senhor está mentindo. Porque eu estou perguntando uma coisa, né? Vamos dizer, a honestidade de uma resposta depende, no mínimo, de que o sujeito da resposta seja o mesmo objeto da pergunta. E você simplesmente trocou. Eu falei de um documento e você me responde de outro. E você sabe que você está falsificando. E você não é pago para isso. Você, então, por favor, agora me dê uma resposta honesta. Cadê a certidão integral de nascimento? Né? Mas o cara não quis apertar o fulano. Mas vai ser apertado, por tempo vai ser apertado, porque agora está essa campanha do Wordnet dele. E isso aí vai acabar vindo tudo à tona. Não vai dar para esconder essa coisa, porque é muito fake demais. Vamos ver o que nós temos de mais interessante aqui. Diz que o julgamento da psicóloga Rosângela Alves Justino, acusada, né, de ajudar pessoas que querem deixar de ser homossexuais a deixar de ser homossexuais, acusada desse crime. Eu escrito lá: eu sou gay, estou cansado disso, não gosto, quero sair dela, ajuda o cara. O que ela tinha que fazer? Não, você tem que ser gay obrigatoriamente, sai daqui, seu filho da puta. É assim que ela... Como ela não faz isso, então, este bando de filhos da puta, você está entendendo? Estão lá processando a mulher, perseguindo, querem botar na cadeia. Quer dizer, o psicólogo tem que forçar o sujeito. Uma vez que você, né, deu o cu, ou pensou em dar o cu, você vai ter obrigado a continuar dando. Ninguém pode te ajudar a parar com isso. O que é isso, minha gente? Vamos ver o que mais temos aqui. Acho que não tem mais nada. Saiu um negócio aqui interessantíssimo, né? Um físico, Peter Hayes, físico inglês, que finalmente está dizendo aqui, que a teoria da relatividade não confere com os fatos. E todo mundo sabe que não confere, tá certo? Mas que ela se impõe como uma ideologia. Eu digo, isso é verdade. Só que é o seguinte: o mesmo se pode dizer da mecânica de Newton. Eu mesmo já dei aula sobre isso. A mecânica de Newton coincide com a realidade em certos pontos muito específicos, tá certo? E o que a sustenta, no fundo, é uma série de pressupostos de ordem metafísica, mística, alquímica, ocultista, tá certo? Que o Newton construiu aquele edifício inteiro e só mostrou um pedacinho, porque sabia que o resto ia causar escândalo. Mas mostra aquele pedacinho de tal modo que você, aceitando o pedacinho, você acaba aceitando implicitamente o resto. Então, olha, existe uma coisa é o ideal de ciência, quer dizer, como conhecimento fundamental. Outra coisa é a ciência historicamente existente. A ciência historicamente existente jamais pode se pavonear, jamais pode ostentar, tá certo, os méritos da ideia de ciência. Ela está sempre abaixo dessa ideia. Ela só realiza de maneira muito parcial e frequentemente caricatural. Então todo mundo fala ciência de boca cheia, como se a ciência historicamente existente realizasse aquele ideal de ciência. A ideal de ciência é um elemento estrutural na história do Ocidente. Se você perder esse ideal, você está lascado. Mas não quer dizer que simplesmente porque você fala em nome do ideal, você já realiza os méritos dele. Isso se faz em política como isso se faz em ciência. Quer dizer, muito desse pessoal que fala em nome de ciência, tá certo, são tão desonestos quanto o representante do movimento gay, o Barack Obama, ou qualquer outro desses filhos das putas. Tá, né? Vocês não pensam que cientista é flor que se cheire, não. Tem mais empulhação na ciência do que na política, minha gente. E a da ciência tem consequências de muito mais longo prazo. Então vamos acompanhar a investigação aí desse professor Peter Hayes, que é muito interessante. Porém, fiquem sabendo que
Não é só o Einstein que tem rabo preso, não. O Newton já tinha. Então, peraí, tem algo. Agora aqui chegou uma notícia aqui, eu não sei onde saiu, e também não estou achando aqui agora, mas eu me lembro. Os professores no Brasil agora estão com medo de entrar na sala de aula, por quê? Porque os alunos os agridem. As escolas, tá certo, viraram antros de criminalidade. E digo para vocês, isto foi produzido de propósito pelas pessoas que dirigem a educação no Brasil. Se você quer usar a escola como meio de formação de uma situação revolucionária, você vai induzir as crianças, tá certo, à desobediência, à revolta, à criminalidade, tá certo? Saiu na Isto É. A matéria saiu na Isto É. Eu não estou achando aqui, mas procure na Isto É que vocês vão achar. Isso aí não é resultado de erro, não é resultado de acidente, não, isso é a política deliberada, gente. Esse negócio de revolução cultural gramsciana é muito sério, muito sério. Secretários da Educação, ministros da Educação, vocês são todos criminosos, o lugar de vocês será na cadeia. Na verdade, vocês mereciam pena de morte. Porque o Cristo disse, aquele que abusar do menor desses pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. É isso que o Cristo faria com vocês. Como nós não somos Cristo, nós vamos ser mais modernos, nós vamos merecer, para ele dar um pontapé no meio do cu. Tá certo? Vocês devem ser tirados dos seus cargos com um pontapé no meio do cu, em cerimônia solene. Tá certo? Até aqui tem um sujeito que inventou a máquina de pontapé na bunda, né? Assim, é um negócio que gira, tem várias botas, e as botas vão dando pontapé. Né? A gente devia importar umas dessas no Brasil para aplicar nos secretários e ministros da Educação. Então, até a semana que vem, muito obrigado a todos.